Senhores vereadores, senhora vereadora, funcionários desta casa, público presente, ouvintes da Rádio Socorro AM, senhoras e senhores internautas, boa noite a todos. Sessão ordinária de 20 de fevereiro de 2017. Antes de iniciarmos os trabalhos desta noite, solicito aos senhores vereadores que se levantem para que façamos uma oração. Nós vos pedimos, Senhor, que orienteis com vossa graça todos os nossos pensamentos, palavras e ações, para que possamos, com coragem, fidelidade e prontidão, e em tempo próprio e favorável, levar a bom termos todos os nossos compromissos e alçarmos a feliz conclusão dos nossos planos. Solicito ao vereador Franques Fernando Félix do Prado que faça a leitura do trecho bíblico. Trecho bíblico retirado da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos de 8 a 11. O que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que crê nele, não ficará confundido. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Luiz Carlos Borim. Presente. Vereadora Edeli. Presente. Marcos Alexandre Conte. Presente. João Pignoni Neto, presente. Laura Aparecido Toledo. Presente. José Carlos Tonelli. Presente. Franques Fernando Félix do Prado. Presente. Marcelo Faria. Presente. E José Pascoaloto. Presente. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus e graças ao regime democrático em que vivemos, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das matérias destinadas ao expediente. Ata da sessão ordinária de 6 de fevereiro de 2017. Coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária de 6 de fevereiro de 2017. Aqueles que optar pela aprovação, permaneçam como estão. Aqueles que optar pela rejeição, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Expediente encaminhado pelo senhor prefeito municipal. Ofício número 31 de 2017, C, enviado pelo secretário municipal da Fazenda, solicitando que seja agendada a audiência pública para avaliação do cumprimento das metas fiscais referentes ao terceiro quadrimestre de 2016 para o dia 22 de fevereiro, próximo futuro, às 18 horas, nesta Câmara Municipal. Atenda-se. Coloco à disposição dos senhores vereadores para o conhecimento. Ofício número 29 de 2017, subscrito pelo senhor prefeito municipal, Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto, encaminhando o projeto de lei número 17 de 2017, que denomina espaço Dr. Antônio Carlos Duarte Moreira, o espaço de visitação da locomotiva 208 no bairro da Pompeia. Encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação para apreciação e elaboração de pareceres. Ofício especial enviado pelo secretário municipal de administração, informando a existência de contrato celebrado pelo poder público para a prestação de serviços de shows pirotécnicos para a virada do ano de 2016 e 2017, Carnaval de 2017, Festa da Padroeira de 2017
e festas da virada do ano de 2017 e 2018, desde 29 de dezembro próximo passado. À disposição dos interessados, posteriormente arquive-se. Ofício número 030 de 2017, subscrito pelo senhor Prefeito Municipal Dr. André Eduardo Bozola de Souza Pinto, encaminhando o balancete financeiro da Prefeitura Municipal referente ao mês de janeiro de 2017. Encaminhe-se à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para apreciação e elaboração de pareceres. Expediente encaminhado por diversos. Comunicados enviados pelo Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor total de R$ 232.103. À disposição dos interessados, posteriormente arquive-se. Ofício número 12 de 2017, enviado pela 2ª Vara da Comarca de Socorro, solicitando a divulgação do projeto Paternidade Responsável. À disposição dos interessados e posteriormente arquive-se. Carta enviada pelo Projeto Piracema, manifestando sua concordância com a criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. À disposição dos interessados e posteriormente arquive-se. Carta enviada pelo Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, manifestando apoio com a criação da Secretaria Municipal de Turismo. À disposição dos interessados e posteriormente arquive-se. Ofício número 3 de 2017, enviado pela Associação Ambientalista Copaíba, felicitando os senhores vereadores pela eleição e posse, bem como solicitando ações efetivas para a conservação da natureza. À disposição dos interessados e posteriormente arquive-se. Ofício número 4 de 2017, enviado pela Associação Ambientalista Copaíba, manifestando apoio com a criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. À disposição dos interessados e posteriormente arquive-se. Expediente encaminhado pelos senhores vereadores. Ofício número 6 de 2017, da vereadora Ederi de Fátima Antunes Almeida, comunicando a entrega de solicitações ao Secretário Nacional de Política sobre Drogas e ao Ministério da Justiça e Cidadania, requerendo ainda a leitura desses em sessão ordinária. Atenda-se, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos ofícios solicitados pela nobre vereadora. Ofício número 6 de 2017, comunica à mesa da Câmara sobre a expedição dos ofícios número 2 de 2017, VE, e ofício número 03 de 2017, VE. Levamos ao conhecimento da mesa da Câmara a expedição dos ofícios 02 2017, VE e ofício 03 2017, encaminhando ao excelentíssimo secretário nacional de Política sobre Drogas e ao excelentíssimo ministro da Justiça e Cidadania, respectivamente, para que os mesmos sejam lidos no expediente da sessão ordinária de 20 de fevereiro de 2017. Atenciosamente, Ederi de Fátima Antunes de Almeida, vice-presidente da Câmara Municipal de Socorro. Ofício 02 de 2017, assunto: solicitação de recursos para a aquisição de uma viatura para a ronda escolar. Excelentíssimo Senhor, cumprimento Vossa Excelência e por meio deste solicitar recursos para a aquisição de uma viatura para a ampliação do programa Parceiros pela Vida, que visa a prevenção indevida de álcool e outras drogas e incentivo à cidadania, desenvolvido pela Guarda Civil Municipal de Socorro, São Paulo. Tal solicitação se justifica, tendo em vista a necessidade de investimentos para melhor desenvolver o programa, onde atende toda a rede pública municipal e estadual, bem como as particulares, sendo que Guarda Civil Municipal é atuante no COMAD, Conselho Municipal Antidrogas.
Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração, nos colocando à disposição para mais informações complementares. Atenciosamente, Edeli de Fátima Antunes de Almeida, vice-presidente da Câmara Municipal. Ofício número 3 de 2017, assunto: solicitação de recursos para o sistema de monitoramento. Excelentíssimo Senhor, cumprimento Vossa Excelência e, por meio deste, venho solicitar recursos para a implantação do sistema de monitoramento da cidade de Socorro, São Paulo. Tal solicitação se justifica a partir da necessidade de investimentos em estratégias de inteligência para garantir maior segurança aos munícipes socorrenses, sendo de extrema importância a implantação de um sistema de monitoramento com câmeras, facilitando o trabalho das forças policiais. Neste sentido, encontra-se em andamento na Prefeitura Municipal de Socorro processo para a elaboração do projeto do sistema de monitoramento, sendo necessários recursos de cerca de R$ 1 milhão para a sua implantação completa. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração, nos colocando à disposição para maiores informações complementares. Atenciosamente, Edeli de Fátima Antunes de Almeida, vice-presidente da Câmara Municipal de Socorro. Ao excelentíssimo senhor doutor José Levi Melo do Amaral Júnior, digníssimo ministro da Justiça e Cidadania em exercício. Ofício número 3 de 2017, apresentado pela Comissão Permanente de Justiça e Redação, requerendo a exclusão do projeto de lei número 1 de 2017, de autoria dos senhores vereadores José Pascoaloto, Marcelo José de Faria e João Pinhoni Neto, da ordem do dia da sessão ordinária desta noite. Recebo o presente ofício como pedido de adiantamento de votação, nos termos do artigo 144 do Regimento Interno, e coloco em votação. Aqueles que concordar com o adiamento, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Eu discordo. Eu também discordo. Bom, o adiamento foi aprovado por 6 votos favoráveis e 2 contrários. Votou favorável o adiamento vereador Frank Félix do Prado, vereador José Carlos Tonelli, vereador João Pinhoni Neto, vereador Marcos Alexandre Conte, vereadora Edeli e vereador Luiz Carlos Borim. Votou contrário ao adiamento vereador Marcelo José de Faria e vereador José Pascoaloto. Pode prosseguir. Projeto de lei número 16 de 2017, de autoria do vereador Lauro Aparecido de Toledo, que institui o programa de redução percentual no IPTU dos munícipes que adotarem animais abandonados que se encontram abrigados em entidades conveniadas com o município. Encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação, à Comissão Permanente de Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor e à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para apreciação e elaboração de pareceres. E essa emenda agora? Então, pode ler a emenda depois, vai para a hora do dia. Mas vai para a comissão. É do suavo, né? Não, esse aqui não é de fogos. Esse aqui não é de fogos. Pode ler. Esse aqui? Isso, pode ler. Emenda número 1 ao projeto de lei número 10 de 2017, de autoria do vereador Francis Fernando Félix do Prado, que altera o artigo 38 do referido projeto de lei.
Encaminhe-se à Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social para apreciação e elaboração de pareceres. Moção número 1 de 2017, de autoria do vereador João Pinhoni Neto, que apela ao governo do Estado de São Paulo para que dispense os esforços necessários para viabilizar as obras na rodovia SP8, Pedro Astenori Marigriani, Capitão Barduino, Coloco em única discussão e votação. Moção 01 de 2017. Aqueles que optar pela aprovação, permaneçam como estão. Aqueles que optar pela rejeição, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Moção número 2 de 2017, de autoria do vereador João Pinhoni Neto, que apela ao governo do Estado de São Paulo para que dispense os esforços necessários para a melhoria da segurança pública em nossa região. Coloco em única discussão e votação a moção número 02 de 2017. Aqueles que optar pela aprovação, permaneçam como estão. Aqueles que optar pela rejeição, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação número 1 de 2017, de autoria conjunta das Comissões Permanentes de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor, solicitando informações quanto à prestação de contas e apresentação de plano de ação da Associação de Repovoamento do Rio do Peixe, o projeto Piracema. Encaminhe-se ao senhor prefeito o presente expediente. Pedido de informação número 2 de 2017, de autoria do vereador Marcelo José de Faria, solicitando informações quanto ao projeto de lei complementar número 1 de 2017. Encaminhe-se ao senhor prefeito o presente expediente. Passamos agora à leitura dos requerimentos. Requerimento do vereador José Pascoaloto, número 11 de 2017, requerendo que seja oficiado ao excelentíssimo senhor deputado estadual Feliciano Naime Filho, solicitando sua intercessão junto ao governo do estado, propondo emenda ao orçamento estadual a fim de destinar verbas para aquisição de um veículo para transporte de animais para a ONG São Lázaro e para a castração de animais na nossa cidade. Coloco em votação o requerimento número 11 de 2017, do vereador José Pascoaloto. Aqueles que optar pela aprovação, permaneçam como estão. Aqueles que optar pela rejeição, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador José Pascoaloto, de número 12 de 2017, requerendo que seja oficiado ao excelentíssimo senhor deputado estadual Chico Sardelli, solicitando sua intercessão junto ao governo do estado, propondo emenda ao orçamento estadual a fim de destinar verbas para a aquisição de um veículo para transporte de animais para a ONG São Lázaro e para a castração de animais na cidade de Socorro. Coloco em votação o requerimento número 12 de 2017, do vereador José Pascoaloto. Aqueles que optar pela aprovação, permaneçam como estão. Aqueles que optar pela rejeição, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador José Pascoaloto, número 13 de 2017, requerendo que seja oficiado ao excelentíssimo senhor deputado estadual Roberto Trípoli, solicitando sua intercessão junto ao governo do estado, propondo emenda ao orçamento estadual a fim de destinar verbas para a aquisição de um veículo para transporte de animais para a ONG São Lázaro e para a castração de animais na cidade de Socorro. Coloco em votação requerimento número 13 de 2017, do vereador José Pascoaloto. Aqueles que optar pela aprovação, permaneçam como estão. Aqueles que optar pela rejeição, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento da Comissão de Justiça e Redação, número 14 de 2017, requerendo que sejam dispensadas as discussões e votações das redações finais do projeto de lei complementar número 1 de 2017,
de autoria do prefeito municipal, que acrescenta e altera dispositivos da Lei Complementar 197 de 2012 e do projeto de lei número 1 de 2017, de autoria dos vereadores José Pascoaloto, Marcelo José Faria e João Pinhoni Neto, que dispõe sobre a proibição da queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com estouro no município de Socorro. Coloco em votação o requerimento número 14/2017 da Comissão de Justiça e Redação. Aqueles que optar pela aprovação, permaneçam como estão. Aqueles que optar pela rejeição, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador João Pinhoni Neto, número 15 de 2017, requerendo que seja oficiado ao excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, solicitando providências no que tange a contratação de mais médicos legistas para o Instituto Médico Legal, o IML, da cidade de Bragança Paulista. Coloco em votação o requerimento número 15 de 2017, do vereador João Pinhoni Neto. Aqueles que optar pela aprovação, permaneçam como estão. Aqueles que optar pela rejeição, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Marcelo José de Faria, número 16 de 2017, requerendo que seja constado em ata voto de congratulação à delegada titular de Socorro, doutora Leise Silva Neves, aos investigadores e escrivões lotados nessa unidade, a Polícia Militar de Minas Gerais, a Delegacia da Polícia Civil de Cambuí, Minas Gerais, o BAEP de Campinas, São Paulo, a Delegacia da DISE, Delegacia de Investigações de Entorpecentes, e o DIG, Delegacia de Investigações Gerais, ambas da seccional de Bragança Paulista, São Paulo, ao comandante da Polícia Militar de Socorro, segundo sargento da PM Renato Dias Santana, ao comandante da Guarda Municipal de Socorro, Marcos Roberto de Oliveira Preto, e ao canil da Guarda Civil de Serra Negra, São Paulo, pelo empenho na operação que resultou na apreensão de suspeito pelo assalto aos bancos Bradesco e Cicobi, na cidade de Senador Amaral, Minas Gerais. Coloco em votação o requerimento número 16 de 2017, do vereador Marcelo José de Faria. Aqueles que optar pela aprovação, permaneçam como estão. Aquele que optar pela rejeição, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Lauro Aparecido de Toledo, número 17 de 2017, requerendo que seja oficiado ao excelentíssimo senhor deputado federal Guilherme Mussi, solicitando sua intercessão junto ao governo federal para a destinação de recursos financeiros, emenda parlamentar para que destine verbas ao município de Socorro para a pavimentação asfáltica da estrada municipal do bairro dos Morais, no trecho que se inicia na rodovia Capitão Barduino até o centro do bairro, com aproximadamente 8 quilômetros de extensão. Coloco em votação o requerimento número 17 de 2017, do vereador Lauro Aparecido de Toledo. Aqueles que for favorável à aprovação, permaneçam como estão. Aqueles que for contrário à aprovação, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Lauro Aparecido de Toledo, de número 18 de 2017, requerendo que seja oficiado ao excelentíssimo senhor deputado federal Luiz Lauro Filho, solicitando sua intercessão junto ao governo federal para a destinação de recursos financeiros, através de emenda parlamentar, ao município de Socorro, São Paulo, para a melhoria da infraestrutura urbana do município de Socorro. Coloco em votação o requerimento número 18 de 2017, do vereador Lauro Aparecido de Toledo. Aqueles que optar pela aprovação, permaneçam como estão. Aqueles que optar pela rejeição, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Lauro Aparecido de Toledo, de número 19 de 2017, requerendo que seja oficiado ao excelentíssimo senhor deputado federal Arnaldo Faria de Sá, solicitando sua intercessão junto ao governo federal para a destinação de recursos financeiros, através de emenda parlamentar, ao município de Socorro, para a pavimentação asfáltica de estradas no bairro do Oratório,
no trecho que dá acesso para o bairro da Chave, com aproximadamente 9 quilômetros de extensão. Deixo registrado aqui que esse requerimento também foi assinado pelo vereador Luiz Carlos Borim. Coloco em votação o requerimento número 19 de 2017, dos vereadores Laura Aparecido Toledo e Luiz Carlos Borim. Aqueles que optar pela aprovação, permaneça como estão. Aqueles que optar pela rejeição, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Lauro Aparecido de Toledo, de número 20 de 2017, requerendo que seja oficiado ao excelentíssimo senhor deputado federal Herculano Passos, solicitando sua intercessão junto ao governo federal para a destinação de recursos financeiros através de emenda parlamentar ao município de Socorro, São Paulo, para a melhoria da infraestrutura urbana do município. Coloco em votação o requerimento número 20 do vereador Lauro Aparecido Toledo. Aqueles que optar pela aprovação, permaneçam como estão. Aqueles que optar pela rejeição, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Lauro Aparecido de Toledo, de número 21 de 2017, requerendo que seja oficiado ao excelentíssimo senhor deputado federal João Ricardo Izar, solicitando sua intercessão junto ao governo federal para a destinação de recursos financeiros através de emenda parlamentar ao município de Socorro para a pavimentação asfáltica da estrada do Rio do Peixe até o bairro do Currupira, com aproximadamente 6 quilômetros de extensão. Coloco em votação o requerimento número 21 de 2017, do vereador Lauro Aparecido Toledo. Aqueles que optar pela aprovação, permaneçam como estão. Aqueles que optar pela rejeição, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria conjunta de todos os vereadores, requerendo que seja oficiada a Superintendência do Banco do Brasil, solicitando maior empenho e agilidade para a reabertura das agências na cidade de Socorro. Coloco em votação o requerimento número 22 de 2017, de autoria conjunta de todos os vereadores. Aqueles que optar pela aprovação, permaneçam como estão. Aqueles que optar pela rejeição, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria conjunta de todos os vereadores, de número 23 de 2017, que manifesta profundo pesar pelo falecimento de Ezequiel Pinto de Oliveira, ocorrido dia 31 de janeiro de 2017, Benedito Vicente de Matos, ocorrido dia 1º de fevereiro de 2017, Odair Pereira da Silva, ocorrida dia 1º de fevereiro de 2017, Moacir Franco de Lima, ocorrido dia 1º de fevereiro de 2017, Nilda Emerick Lauretti, ocorrido dia 3 de fevereiro de 2017, José Leandro Gomes, ocorrido dia 5 de fevereiro de 2017, Neuza Aparecida Bruno Fix, ocorrido dia 6 de fevereiro de 2017, Noêmia da Silva Cardoso, ocorrido dia 6 de fevereiro de 2017, José Aparecido Franco Bueno, ocorrido dia 9 de fevereiro de 2017, Gustavo Aparecido do Nascimento, ocorrido dia 13 de fevereiro de 2017, Maria Aparecida Tasca de Oliveira Santos, ocorrido dia 14 de fevereiro de 2017, Maria Isabel Domingues, ocorrido dia 14 de fevereiro de 2017, e Suzana Alves Barbosa, ocorrida dia 14 de fevereiro de 2017. Atenda-se o requerimento número 23 de 2017. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações. Indicações do vereador Lauro Aparecido de Toledo ao senhor prefeito, de número 68 de 2017, indicando o recapeamento da Avenida São Paulo, no Jardim Santa Cruz. Número 69, indicando a pavimentação asfáltica na rua José Calistro Santos. Número 77, indicando que seja realizada a pavimentação asfáltica na rua Olímpio de Souza Pinto, o Nego do Zimbo. E número 78, indicando a pavimentação asfáltica na rua Eva Correia Bueno, no bairro da Vila Nova.
Determino o encaminhamento das indicações do vereador Lauro Aparecido de Toledo ao senhor prefeito. Indicações do vereador José Pascoaloto ao senhor prefeito de número 70 de 2017, indicando que a Guarda Municipal possa acompanhar os responsáveis pelas ONGs de proteção animal em casos de visitas a locais em que os animais estejam sofrendo os maus tratos, a fim de proporcionar mais segurança aos responsáveis de ONG. Número 71, indicando que sejam disponibilizadas vagas privativas em frente às clínicas veterinárias para uso exclusivo de clientes. Determino o encaminhamento das indicações do vereador José Pascoaloto ao senhor prefeito. Indicações do vereador Luiz Carlos Borim ao senhor prefeito de número 72 de 2017, indicando o nivelamento e cascalhamento e posteriormente seja feita a limpeza dos matos às margens da estrada que liga o bairro do Agudo até o bairro da Serra de Cima, em Serra Negra, conforme especifica. Número 73, indicando o nivelamento, cascalhamento, realização de obras de linhas de tubulação para escoamento de águas pluviais e posteriormente seja feita a limpeza dos matos existentes nas margens da estrada municipal Arthur de Sei, no bairro do Rio das Antas. Número 74, indicando nivelamento, cascalhamento e limpeza das linhas de tubulação para escoamento de águas fluviais e, posteriormente, que seja feita a limpeza dos matos existentes nas margens da estrada municipal que liga o bairro da Chave ao bairro do Agudo, até a venda do Cidinho Brolese. Número 75, indicando a reforma do alambrado do campo de futebol localizado no bairro do Oratório. Determino o encaminhamento das indicações do vereador Luiz Carlos Borim ao senhor prefeito. Indicação da vereadora Edeli de Fátima Antunes de Almeida ao senhor prefeito, de número 76 de 2017, indicando a instalação de um semáforo no cruzamento das ruas Visconde do Rio Branco e José Conte, com a Avenida Doutor Alim Feres e Bernardino de Campos, no local onde hoje existe uma rotatória. Determino o encaminhamento da indicação da vereadora Edeli de Fátima Antunes de Almeida ao senhor prefeito. Indicações do vereador Marcelo José de Faria ao senhor prefeito, número 79 de 2017, indicando a criação de um manual prático para a compostagem na zona rural e zona urbana, ensinando de uma maneira simplificada como os cidadãos podem fazer a compostagem. Número 80 de 2017, indicando que durante os meses de liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço Ativo, se intensifique a presença da Guarda Municipal na Rua 13 de Maio, mais especificamente próximo à Caixa Econômica Federal. Número 81 de 2017, indicando para que seja construída uma lombada ou um redutor de velocidade na Estrada Municipal do Cristo Redentor, entre os edifícios Antares, Edifício Enseada e Edifício Prima Vista, e entrada dos predinhos. Determino o encaminhamento das indicações do vereador Marcelo José de Faria ao senhor prefeito municipal. Ao término do expediente, nos termos do artigo 146, parágrafo único do Regimento Interno da Câmara Municipal, coloco a palavra livre à disposição dos vereadores que quiser fazer uso pelo prazo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador José Pascoaloto. Boa noite a todos que compareceram aqui. Muito obrigado por deixar seus lazer e vir assistir uma sessão que vai ser muito útil para todas as ocorrências. Porque tudo que é discutido aqui é a favor da cidade. Agora, a minha discussão seria sobre mais ao projeto de lei que eu tentei colocar aqui com o meu nobre colega, seu João Pignoni, Marcelo, nós tentamos colocar,
infelizmente vai para a segunda votação, vai para daqui 15 dias ser resolvido, tá? Então, eu queria justificar o porquê que eu fiz, tentei colocar esse projeto de lei. Eu tenho justificativa para isso. Vê bem, segundo os dados do Ministério da Saúde, nos últimos anos, mais de 100 pessoas no Brasil perderam a vida e mais de 7 mil sofreram lesões e foram atendidas em unidade de saúde devido aos fogos de artifício. As estatísticas do Ministério da Saúde ainda apontam que os atendimentos hospitalares causados por fogos de artifício dividem-se na seguinte forma: 70% provocado por queimadura, 20% por lesões com lacerações e cortes, 10% por amputações dos membros superiores, lesões de córnea ou perda de visão e lesões do pavilhão auditivo ou perda de audição. A queima de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos causam traumas irreversíveis aos animais, especialmente aqueles dotados de sensibilidade auditiva. Em alguns casos, os cães se debatem presos a coleiras até a morte por asfixia. Os gatos sofrem severas alterações cardíacas com as explosões e os pássaros têm a saúde afetada. E não é só isso, temos os velhinhos que estão em casos terminais no hospital, que é obrigado a ouvir isso, como eles não queriam e nem podem proibir. Tem também as crianças que nascem no berçário e estão sujeitas a esse problema, né? Tem que pensar nisso também, não só nos animais. A poluição sonora causada pelos fogos de artifício provoca a participação de pacientes em hospitais e clínicas. O ruído provocado pela queima de fogos ultrapassa 125 decibéis, equivalente ao som de um avião a jato, portanto, muito acima do suportável. Os sinalizadores navais, criados para salvar vidas em situações de risco, quando utilizados em eventos e comemorações, produzem luminosidade que pode causar a perda da visão até a morte, quando atingem diretamente uma pessoa. A Lei Federal nº 10.671, de 15 de maio de 2003, Estatuto do Torcedor, em seu artigo 13A, proíbe que o torcedor porte ou utilize fogos de artifício ou quaisquer outros engenhos pirotécnicos ou produtos de efeito análogo no recinto esportivo. A FIFA anunciou, durante reunião oficial em Budapeste, que os fogos de artifício passam a ser artigos proibidos a partir de agora no estádio de futebol de todo o mundo. À vista do exposto, o mundo exige mudanças, sempre para melhor, e esta aprovação é uma delas. Me mostre, por favor, um benefício que os fogos de artifício proporcionam, que se mostrar, eu mostrarei 1000 malefícios que eles causam. Tá? E, à vista do exposto, por considerar tal matéria de suma relevância, solicito aos nobres colegas a aprovação desta lei. Muito obrigado a quem veio, fica com Deus. Com a palavra, o vereador João Pione Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente, uma boa noite. Quero dizer que também faço parte da autoria desse projeto de lei. Antes de colocar esse projeto de lei na pauta, eu tive em Campinas procurando o projeto de lei, que eu sei que lá em Campinas foi aprovado esse projeto de lei, e aqui também eu quero acreditar que vai ser aprovado. E nós recebemos um ofício no dia 17 de fevereiro de 2017, aonde a Prefeitura se manifesta da seguinte forma. É um ofício especial, referente ao projeto de lei número 1 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste informar que a Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, Estado de São Paulo, tem contrato celebrado em 29/12 de 2016, que já passou, para a prestação de serviços e shows pirotécnicos para a virada do ano de 2016 e 2017. Carnaval de 2017, Festa da Padroeira de 2017 e Festa da Virada do Ano de 2017 e 2018. Conforme informação do Departamento de Licitação, o ofício está em anexo. Assim, esta informação tem por finalidade evitar transtornos futuros, caso o projeto de lei número 1 de 2017 venha a ser aprovado da forma em que se encontra, especificamente
na data em que a lei entrará em vigor, prevista no caput do artigo 3º. Sem mais para o momento, nossos protestos de consideração e apreço. Elnis Resquioto, secretário de Administração. Aí, gente, está aqui o ofício, feito a licitação, né? E a gente pediu, a gente achou que fosse melhor que a gente segurasse o projeto mais 15 dias para a gente analisar todas essas possibilidades para não causar um prejuízo e um transtorno muito grande para a Prefeitura. Que essas licitações já foram feitas e já são aprovadas. Então a gente vai sentar, vai analisar bem isso aqui e para a gente não cometer um erro futuro de gastar, pagar com dinheiro público do povo de uma coisa que a gente não está de acordo. Então é só isso que a gente segurou o projeto e na próxima sessão tenho certeza, senhor Pascoal, que nós vamos colocar o projeto para votar aqui e da forma com que nós analisarmos essa situação. Nós só respeitamos o pedido do ofício da Prefeitura para a gente estudar essa possibilidade aqui. Tá? Muito obrigado a todos. A palavra continua livre para o vereador que quiser fazer uso. Vereadora Ideli, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, internautas, ouvintes da Rádio Socorro, colegas presentes, público presente, boa noite. Eu também quero manifestar o meu apoio a esse projeto, seu Pascoal. Eu sou plenamente de acordo com a questão, super apoio a questão da religiosidade, mas tudo muda, né? As coisas evoluem e a gente tem que evoluir também. Tem que ver que danos está acontecendo isso. O meu apoio a essa causa tão nobre que é a causa dos animais. Eu deixo aqui registrado essa minha fala da importância da gente estar fazendo estudos mais profundos. E eu apenas concordei aqui hoje na plenária, realmente por isso, por a gente não causar um dano ao patrimônio, né? Já foi licitado, a gente tem que se reunir com o jurídico, tem que pedir informações para saber o que isso vai causar. Que maneira a gente pode estar trabalhando isso, que maneira a gente está resolvendo. Eu acho bonito, sim, os fogos, mas a gente tem que ver que causa está se prejudicando isso, né? Quem está sendo mais prejudicado? Já registro aqui super respeito à parte religiosa, né? Mas como eu disse e repito de novo, tudo se evolui. Nada como foi há 10 anos atrás é como hoje. Então, existem outras maneiras da gente festejar, existem outras maneiras da gente adorar a Deus, mas a gente tem que ver também quais são os malefícios também para os animais. Então, eu quero deixar registrado... Pois não, seu Pascoal? Eu concedo uma parte, por favor. Pois não, concedida. Vê bem, essas licitações não precisa ser cancelada, só simplesmente mudar de fogos com explosões, com estampido, para fogos que não causam explosões, não vai onerar em nada, não vai alterar nada. É só mudar isso aí que vai melhorar tudo para nós, isso aí poderia ser votado hoje e resolvido agora, isso aí. Entendeu? Então não precisa disso. Eu acho que essas licitações não vai ter prejuízo nenhum, é só mudar o tipo de explosivo, de fogos. Está resolvido o problema. Então, seu Pascoal, é uma pena que as pessoas que são adeptas dessa causa foram embora e não continuaram aqui até o final. É isso que acontece com as pessoas, elas querem reivindicar o seu direito, mas não esperam até o final para saber qual é realmente. É igual um processo jurídico, ninguém vai lá falar com o juiz, a gente precisa de um processo, precisa de um critério. E é justamente esse critério que a gente está pedindo, que daqui 15 dias esse assunto volte para a plenária, que a gente possa discutir, que a gente possa ver afinco quais são as questões que isso vai implementar lá no jurídico, o que o jurídico tem uma posição para falar para a gente sobre essa causa. Simplesmente isso, mas eu manifesto aqui o meu apoio a essa causa, né? Repetindo, respeitosamente a parte religiosa. E eu queria também, presidente, fazer um adeno aqui, como tudo aconteceu muito rápido, é a segunda sessão, eu gostaria de colocar em votação na plenária, a semana que vem é a Semana da Mulher, é a semana que é comemorada a Semana da Mulher. Hoje nós não temos ainda uma semana da mulher em socorro, voltada à saúde, voltada a projetos para a mulher. Eu gostaria, né, que pudesse fazer em votação de caráter de urgência, se pudesse ser até hoje, os nobres colegas concordarem, a próxima sessão será no dia 6. Se eu fizesse esse requerimento na próxima sessão, não ia dar tempo
de a gente fazer uma homenagem e propõe aos colegas que essa homenagem seja depois discutida durante a semana. Como vamos fazer? Né? Se assim for aceito o meu pedido de clemência aí aos senhores, eu peço para o presidente pôr em votação, porque eu acho assim que a gente tem que valorizar, né? Todo mundo teve uma mãe aqui, então a gente tem que valorizar esse papel da mulher. A mulher está à frente, a mulher está à frente de vários cargos, então a gente tem que respeitar esse espaço da mulher. Porque todo mundo veio de uma mulher, né? A gente não pode medir forças físicas com o homem, mas a gente sabe que a mulher está avançando, né? Não queremos medir força nem intelecto e muito menos física com o homem, mas a gente está vendo que isso está avançando. Então eu peço para o senhor colocar em votação aí com os nobres colegas, se puderem, a gente está homenageando, uma ou cada colega homenagear, e de que forma ser feito isso a gente decide depois. Se o senhor pudesse fazer o favor de pôr em votação de caráter de urgência, eu agradeço. Boa noite a todos. Só um minuto, vereador. Tendo em vista o pedido da nobre vereadora Edeli, coloco em votação. Aqueles que concordarem com o pedido, permaneçam como estão. Aqueles que discordarem, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Eu e as demais mulheres agradecemos. Solicito a assistência legislativa que tome as providências cabíveis. A palavra continua livre para o vereador que quiser fazer uso. Vereador Frank Félix do Prado. Quero cumprimentar o senhor presidente, Laura Aparecida de Toledo, cumprimentar a secretária de Educação, professora Célia, cumprimentar Tonão, né, Antônio Granato Neto, representando o Conselho Tutelar, ex-prefeito Valdir, aqui presente, em nome do senhor Fernando, lá do Recanto Bosque, cumprimentar todos os cidadãos presentes, o advogado José Franco Craveiro Neto, cumprimentar os demais doutores, advogados, procuradores presentes aqui, o ex-vereador Pedro Sábio Nunes, cumprimentar os ex-vereadores e a todos os presentes. Senhor presidente, queria aproveitar o uso da palavra para falar que no dia 13, segunda-feira, dia 13, eu, juntamente com a vereadora Edeli e o vereador João Pione, estivemos presentes na assinatura do contrato, onde esteve presente o secretário da Educação, doutor Renato Nalini, onde, por fim, houve a assinatura do contrato de reforma daquela escola que estava parado por um bom tempo, né, uma escola que já foi referência a nível estadual, seja pelo ensino, seja pela parte cultural, que por lá teve por muito tempo, e também ainda continua sendo uma escola muito importante e requer algumas reformas, principalmente reformas de acessibilidade. Então tivemos a oportunidade nessa segunda de estar acompanhando, né, estava o secretário estadual de Educação e também o presidente do FDE, né? E foi uma visita bem interessante. A vereadora Edeli até fez algumas solicitações para o secretário, protocolou em mãos, pedindo maiores recursos e atenção, principalmente para as nossas escolas estaduais, né? As municipais estão muito bem cuidadas, né, Célia? E ele teve a oportunidade de visitar a creche escola, no qual está esperando a abertura, né, para uma creche que vai abrigar mais de 150 crianças, uma creche assim com uma construção modelo, né, uma construção de ponta. Eu quero registrar na tribuna, presidente, que hoje entra em votação, primeira e segunda votação, um projeto de minha autoria, que dispõe sobre a instalação de itens de segurança nas instituições financeiras, né, que reforça a instalação desses itens. E um desses itens é até a possibilidade, né, das agências bancárias realizarem a filmagem também na área externa,
né, uma filmagem contínua, né, e também requer mais segurança em caixas eletrônicos e instituições, postos de agências bancárias que a gente tem no município, né. Acho que a segurança sempre é bem-vinda, né, o comandante Marcos está aqui presente, então a gente está pedindo isso, é um projeto que está entrando em pauta. Um outro projeto que não entrou na pauta, porque ficou na comissão, senhor Fernando, até foi uma solicitação do senhor, foi o projeto de regulamentação da instalação de cercas concertinas e energizadas. A gente não tem lei que regulamenta esse tipo de instalação, né, nem a nível federal, então a gente pesquisou e sabe que municípios têm colocado leis municipais desse tipo, mas ficou, né, por um parecer da Procuradoria Jurídica, no qual eu respeito, porém, não concordei, dei o voto contrário, porque eu acredito que ali a gente não está mexendo no orçamento, né, não é um vício de iniciativa, porque também não estamos mexendo na ordem da administração pública, né, do funcionamento, então é um projeto que ficou, né, e agora, na verdade, vou solicitar, né, ao Executivo para que apresente, e a gente sabe da importância de regulamentar a instalação desses itens, né, que não pode ser instalado de qualquer jeito, usar qualquer equipamento. É importante ter um acompanhamento do engenheiro, TRT, para instalar isso, né, mas, senhor Fernando, no parecer, ficou na comissão, tá bom? Quero falar que continuo realizando, presidente, todas as terças-feiras, como desde o início do mandato, o atendimento à população, né, vereador é vereador 24 horas, mas eu, por iniciativa do mandato, tirei as terças-feiras, fico das 8 às 5, atendendo a população, também estudando, né, porque a gente tem que estar sempre se atualizando, porque aqui a gente está mexendo com leis, está mexendo com coisas muito sérias, então eu tiro o dia para me estudar, para aprender e para atualizar. Então, nesses atendimentos, a gente realiza orientações, encaminhamentos, houve solicitações da população, né, e a gente faz aqui o papel do vereador, procura ideias para formular projetos de leis e algumas coisas até encaminhar para o Poder Executivo, para a gente estar melhorando. Sobre o projeto de soltura de fogos com estampido, é um projeto um pouco tanto polêmico, né? A gente acompanhou nas redes sociais algumas manifestações, tem manifestações favoráveis e manifestações contrárias, né? E eu respeito cada uma delas. Na Comissão de Justiça e Redação, no qual eu presido, o projeto até passou, nós solicitamos um parecer, né? Solicitamos uma manifestação do Conselho Regional de Medicina Veterinária, né? Havia até falado para o secretário de Cultura, o Tiago de Faria, se quisesse trazer o pessoal né, ligado à cultura, às tradições, para que eu acho que o debate também ele é importante, né? Hoje o projeto só saiu da pauta, foi como os vereadores, o João e a vereadora Ideli comentou, por conta de análise dessa questão da licitação, né? Concordo com o senhor Pascoal, às vezes não tem algo que afete, né? Ainda mais se for uma licitação na modalidade de ata de registro de preços, né? No qual a prefeitura faz a cotação e mantém lá esse documento que agiliza a administração, né, na contratação. Sendo assim, acredito que a gente possa, que o Executivo possa estar comprando os fogos que não tem o barulho, né, que não tem o estampido. Mas isso a gente precisa analisar, não tem como chegou na pauta, não tem como a gente avaliar e falar que sim ou não. A gente optou por recuar e analisar. E a outra questão é de esperar também esse parecer, né, Alexandre, do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Mas queria falar para o pessoal, a Renata e o Fábio aqui presentes, que são protetores também, a gente acompanha todo o empenho. Viu, Renata e Fábio, foi uma questão assim
por uma análise, né? Eu concordo com o seu Pascoal, né, com toda essa defesa, o vereador Marcelo também, mas tem hora que é preciso a gente segurar um pouco, né? Isso não vai atrapalhar, eu acredito, já como presidente, viu, João, da Comissão de Justiça e Redação, já queria convocar a comissão o mais rápido possível, vereador Alexandre, para a gente já estudar, analisar isso e já trazer para votação novamente, viu, Renata? E não atrapalhar, né? É legal isso quando a gente vê os protetores reivindicando, mas também ficam aí, como a vereadora falou, para ouvir, né? A gente precisa participar, precisa abrir o diálogo, né? Não é estourando, às vezes saindo, batendo o pé, que a gente vai resolver as coisas. É importante a gente dialogar e ver a melhor solução, né? Então, eu acho que está um processo bom, já passou pela comissão, né? Já subiu, os 3 vereadores, que sou eu, da comissão, o vereador João e o vereador Alexandre, fomos 3 favoráveis, né? Só pedimos isso para estar mais embasado e até para ajudar, né, ali na subida desse projeto à plenária. É isso. Eu acredito que é isso, presidente. Eu acho que depois dos projetos a gente tem a oportunidade de estar discutindo, né, cada um deles, né? Na hora da votação vai ter a oportunidade de discutir os projetos. Tem, né, presidente? Tem. Bacana. Sim, então tá bom. Queria agradecer, então. E é isso. Boa noite a todos. Obrigado. A palavra continua livre para o vereador que quiser fazer uso. Com a palavra, o vereador Marcelo José de Faria. Não, tá bom. Mas tem um pendorzinho. Bom, boa noite, presidente, meus colegas vereadores, a todo mundo que está pela internet também nos assistindo, os ouvintes da Rádio Socorro e a todo o público aqui presente. Bonito ver de novo essa Casa de Leis lotada para acompanhar aqui nosso trabalho. O motivo de eu estar vindo falando aqui, eu ter pedido a palavra, são para esclarecer 2 posições. Eu sou um funcionário da cidade, então acho que eu tenho que fazer alguns esclarecimentos, porque nem sempre a população está sabendo, talvez, de tudo que a gente faz aqui. Meu primeiro esclarecimento que eu quero fazer, da minha opinião, que eu acabei sendo o único contrário no meu relatório para o projeto de lei complementar número 01/2017. Um projeto que cria aproximadamente 30 cargos comissionados na nossa cidade. Um projeto que impacta em 1,87% o orçamento do nosso município, o que é aproximadamente 1,8 milhões. Eu não sou contra totalmente o projeto. Como eu disse, eu trabalho para a cidade e eu tenho que ver o que é bom para a cidade. Esse projeto tem coisas boas, mas também tem muitas coisas que eu fui contrário, que eu sou contrário. O próprio parecer do jurídico dessa casa alega que é um projeto um pouco grande para a gente estar vendo em 15 dias, causando um impacto tão grande também, não grande, mas sim, é um impacto grande. Com esse dinheiro dá para fazer muita coisa. Eu me assusto um pouco, porque o orçamento para a agricultura na nossa cidade é de aproximadamente 318 mil reais. Uma atividade que representa pouco mais de 50% da nossa economia local. Então, esse projeto ele não me convenceu completamente que eu deveria estar aprovando e assinando embaixo dele. Por isso, o motivo de eu fazer questão do meu relatório desfavorável sair junto na ata, para poder também estar explicando um pouco o meu trabalho aqui dentro. Outra posição que eu queria dar é sobre esse projeto dos fogos também. Porque eu fui um pouco indagado nas redes sociais e também queria estar também explicando aqui para vocês um pouco. Que não se trata um projeto só para animais. Também ele vai ajudar
as crianças, idosos, pessoas com enfermidades. Teve um caso de ser soltado fogos perto do hospital, em uma comemoração de um estabelecimento. Isso afetou um pouco as pessoas que estavam lá internadas naquele momento. A ideia não é proibir os fogos, proibir fogos com estampido. Teremos toda a luminosidade, toda a beleza de outras formas de fogos de artifício, show com lasers. Acho que o mundo sempre vai se evoluindo, indo para frente. Eu acho que nesse assunto a gente também tem que dar esse passo a mais. Eu não posso deixar de enaltecer o grande trabalho feito pelas ONGs de proteção animal aqui na cidade e também pelas centenas de protetores individuais que aqui existem. Eu convivo bastante com o seu Pascoal, que é um protetor individual, faz o trabalho dele, ele é um voluntário por conta própria. Ele não precisava estar fazendo nada disso. E é isso que me admira, e é isso que eu quero ajudar ele nessa causa. Que esse seja o primeiro passo para a gente conseguir grandes ganhos na proteção animal aqui para a nossa cidade. Outra coisa só que eu queria falar, aproveitar, eu acho que o Henrique César está aí também, não sei se está ou não, mas que ele passasse a mensagem ao prefeito que o prefeito nunca convidou eu acho que a gente já iniciou esse mandato intitulado de oposição. Talvez já intitularam a gente como chatos, como vamos ser do contra, essas coisas. Mas não que alguém tenha falado isso diretamente, mas a gente percebe. Mas a gente nunca teve o convite do prefeito para estar indo lá na sala dele dar uma conversada, né, Pascoal? Para estar recebendo a gente também. A gente é uma forma de oposição, sim, mas a gente quer uma nova proposta de oposição. Uma oposição inteligente. Uma oposição que não vai subir nunca aqui, gritar, xingar, nada. Mas a gente quer poder dar uma segunda opinião para as coisas. Até na mensagem dele, ele coloca aqui, vou ler algumas frases, renovo nessa oportunidade minha intenção de contar com o apoio dos excelentíssimos vereadores para que, juntos, possamos enfrentar as dificuldades. Nesse sentido, espero, ao longo deste ano, dispor mais uma vez da parceria com a Câmara Municipal, na apreciação de matérias que garantam a continuidade do processo de fortalecimento da nossa economia, bem como uma cidade ainda mais justa e de oportunidades para todos. E a última frase que eu gostaria de ler é: tenho a certeza que essa Câmara forte estará sempre disposta ao debate, superando as divergências para ir ao encontro de soluções inteligentes para a cidade, acima de qualquer questão político-partidária. E é para isso que a gente está aqui também, para discutir acima de qualquer questão político-partidária. Obrigado a presença e a atenção de todos. Uma boa noite. A palavra continua livre para o vereador que quiser fazer uso. Ninguém mais querendo fazer uso, solicito ao senhor primeiro secretário que passamos a ordem do dia, em única discussão e votação. Emenda número 1 ao projeto de lei complementar número 1 de 2017, de autoria da Comissão Permanente de Justiça e Redação, que suprime a descrição do emprego chefe do serviço de trânsito, constante no anexo 7º do referido projeto de lei complementar. Coloco em única discussão e votação a emenda número 01 ao projeto de lei complementar número 01 de 2017. A votação se dará pelo processo nominal, sendo necessário o voto favorável da maioria absoluta, ou seja, 5 votos para a sua aprovação. Solicito ao senhor segundo secretário que proceda à votação nominal. Adelide Fátima Nunes Almeida. Não, aí dele. É você. Sim. Fala aí. Sim. Francis Fernando Félix Prado. Sim.
João Pignoni Neto. Sim. José Carlos Tonelli, sim. José Pascoaloto. Sim. Luiz Carlos Borim. Sim. Marcelo José Faria. Sim. Marcos Alexandre Conte. Sim. Adeli de Fátima, sim. Franques Prado, sim. João Pignoni Neto, sim. José Carlos Tonelli, sim. José Pascoaloto, sim. Luiz Carlos Borim, sim. Marcelo José Faria, sim. Marcos Alexandre Conte, sim. Emenda aprovada por unanimidade. Em primeira discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 1 de 2017, do senhor Prefeito, que acrescenta e altera dispositivos da Lei Complementar número 197 de 2012 e dá providências correlatas. Coloco em primeira discussão. Algum vereador quer discutir o projeto? Pela ordem, presidente. Vereadora Edeli. Eu gostaria de estar aqui justificando o meu voto, né, antes de eu pronunciar o meu voto aqui, porque no meio de um pacote, numa cesta que o Executivo nos mandou, embora o vereador já falou que era pouco tempo, existem vários valores. E, ao meu ver, a gente tem que ressaltar aquilo que de mais valor tem, quando a gente tem que fazer, a nossa vida é feita de escolhas. E num pacote tão grande desse, a gente tem que ver o que é bom para a cidade. Como o Marcelo disse, eu sou 2 vezes funcionária da cidade. Então, a gente tem que ver quais são os valores. E eu vou elencar alguns aqui para justificar depois o meu voto. Primeiro, que nós temos uma creche ótima. Só que essa creche, ela está aguardando 150 crianças, até 150 crianças. Eu posso dizer porque eu faço ronda escolar nas creches. E eu sei do anseio das mães que estão esperando essas creches. Está aí a minha amiga Maria, Tonão, quantos pedidos de creche eles têm. E é uma coisa importante, e ela está inserida neste pacote, nessa cesta. Volto a frisar, tem valores. E aquilo que vem mais contra, o que mais é importante, eu tenho que ressaltar. Uma dessas coisas é isso. Precisa-se de contratar esses funcionários, caros vereadores. O prédio é lindo, o prédio é maravilhoso, mas sem material humano ele não funciona. As mães anseiam por essa creche. Isso, a gente está vendo que a nossa educação é de ótima qualidade, Célia. Parabéns que você está aí à frente dessa secretaria. E eu, com 23 anos, eu posso dizer que está muito boa, porque eu tenho andado nas escolas. Eu sei quem é a diretora, eu sei quem é a professora, eu sei quem é a mãe, eu sei quem são os alunos. Eu conheço, às vezes, até pelo nome. Então, eu sei do que eu estou falando. Lógico, sempre há muito que melhorar. Mas, como disse o vereador, as creches de socorro, a educação infantil, fundamental, está muito boa. Tanto que, nesse evento que nós tivemos, eu fui pedir para as escolas estaduais, porque eu ando em todas. Então, eu justifico por isso, que é necessário, sim, adquirir esses novos funcionários. A outra coisa que nós podemos falar, gente, é que é um grande anseio, é a Secretaria de Segurança. Está aí o meu comandante, Marcos, obrigada pela presença. Socorro, está pedindo socorro na segurança pública. Eu tenho 23 anos de guarda municipal. Eu sou patrulheira de rua. Eu só fiquei interna quando eu estive no período de gestação. Então, eu estou vendo. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer o índice criminal. Não estou aqui defendendo a farda cinza, a farda azul ou a farda preta. Nós não somos contra um, contra o outro. Nós somos contra o crime. E nem é contra o criminoso. É contra o crime. Não importa que cor de farda nós usamos. Cada um na sua atribuição. Nós não estamos aqui para dividir atribuições. Cada um tem essa atribuição. Por isso tem a Constituição Federal que está dizendo que um faz o que o outro faz. A gente não está falando de cor de farda aqui. Nós estamos falando de atribuição, de nós se unirmos. Então, essa secretaria já veio para a plenária anteriormente. E ela foi recusada. Infelizmente.
uma grande perca, no meu ponto de vista. É necessário, sim, que a gente tenha um gestor capacitado, é necessário, sim, que a gente tenha orçamento próprio, é necessário, sim, que essa figura, no meu ver, de gestor, senhores vereadores, ele esteja para articular, para ele ter mais força para ir lá, junto com os vereadores, pedir efetivo da Polícia Militar, efetivo da Polícia Civil, que está faltando. Então, eu deixo aqui, né, para o nosso excelentíssimo Poder Executivo, graças a Deus que ele teve essa iniciativa de trazer a secretaria, no qual eu com o Marcelo conversamos, que é uma coisa que ele concorda também. Infelizmente, em gestão passada, quando veio para essa casa, foi recusada. Infelizmente, eu digo. O povo está ansiando por segurança. Estou aqui vendo Bassi, vendo Neto, doutor Neto, que a gente pode dizer, doutora Lauren, a gente era, né, até ontem nós éramos jovens, a gente chamava ele de Paivinha, doutor Paiva, né, doutora Thelma, nós saíamos livremente. Hoje eu tenho um filho de 18 anos, eu venho às vezes buscar ele, porque eu tenho medo. Digam que eu estou errada. Socorro ainda se vive? Precisa ter política pública, sim, de Secretaria de Segurança. Então, eu rogo ao Poder Executivo que, por favor, contrate os novos guardas municipais que estão em processo seletivo, né? Porque nós precisamos engrossar as fileiras, sejam elas cinzas, sejam elas pretas, sejam elas azul. Mas nós precisamos dar segurança para o povo. Não importa a cor da farda. Quando a gente está em apuro, a gente não quer nem saber se é guarda, se é policial militar ou se é policial civil. A gente quer segurança. E é uma coisa, gente, que eu falo para vocês. Ninguém nos convida para tomar café. Quando a gente chega, a gente tem uma reação inóspita da população, às vezes. Vereador. Tomara que as pessoas um dia mudem esse conceito. Porque o que acontece? As pessoas só vão ressaltar isso quando precisam de socorro. Então, eu acho importante. Só uma coisa, Claro. até para me explicar um pouco mais, eu sou da mesma opinião que você. Eu também estive na inauguração da creche, quando eu fui convidado. Linda. Linda. Não, Maravilhosa. Não Coisa tem de nem o que primeiro mundo. falar, isso daí sim. Não que as outras não sejam, Célia. São boas. Mas aquela, gente... Não, aquela realmente é coisa diferenciada. particular. Vocês fizeram um trabalho muito legal e acho que lá vai ser executado um trabalho super bacana. Isso eu concordo. Secretaria de Segurança Pública, também concordo, porque é o que eu também sou da sua opinião. Socorro pede socorro. A gente está tendo alguma criminalidade aqui na cidade que a gente não tinha antes e a gente tem que já cortar esse mal pela raiz. Eu discordo de outras coisas dentro desse projeto. Acho que esse projeto ele poderia ter vindo desmembrado. Ele poderia ter vindo algumas coisas em separado. Para isso, para a gente não ter que aprovar porque tem a necessidade de funcionar a creche, mas a gente vai estar cometendo alguns outros erros ali, talvez. E não teve essa discussão desse projeto. Foi muito rápido. Vocês mesmos, acho que vocês tiveram mais oportunidade que eu, que na segunda-feira passada foi a reunião de comissão. Na sexta-feira na sexta-feira que antecedeu essa reunião de comissão, vocês 7 vereadores foram convidados aí na prefeitura a ter uma conversa com ele, onde foi até que meus pedidos de informação hoje são relacionados a esse projeto. Que vocês até quiseram começar a me explicar tudo. Eu falei, não é que eu não confio na palavra de vocês, é que agora eu quero isso documentado, eu quero que o prefeito me fale. Entendeu? Essa necessidade, mais discussão. Não vim com um assunto aqui já... Olha, é isso e acabou. E foi isso que eu senti um pouco desse projeto. Não houve discussão, acho que ele poderia ter sido desmembrado, acho que ele deixou algumas coisas para trás. É uma reforma que daqui a pouco vai ter que ser alterada de novo. Não vai ser uma coisa em definitivo ou perto do definitivo. Ao contrário, a gente está fazendo ali de uma forma que, se a gente não tomar cuidado, a gente vai transformar a prefeitura num cabide de emprego. Então, e é isso que eu não quero para a nossa cidade. Eu disse pro senhor, no meio de uma cesta, tem vários valores. E eu estou aqui ressaltando a minha posição nos meus valores. Super concordo com o senhor, respeito sua posição, mas eu estou aqui ressaltando, fazendo a minha fala, referente àquilo que eu acho correto dentro deste pacote. Claro. A outra coisa que eu quero ressaltar aqui é também a Secretaria de Turismo. É necessário. Hoje, Socorro é conhecido, tem muito o que fazer. É conhecido internacionalmente. Eu fui sexta-feira numa reunião de vereadores em Piracaia, e lá foi citado que Socorro
Ainda falta muito o que se fazer, mas é referência internacional de turismo, de acessibilidade. Creio que a De importância agricultura disso... também. Socorro é conhecido como uma das referências na cultura da pitaia, que é uma fruta. Exatamente, uma fruta Socorro na nobre. década de 90 foi, eu acho que um dos lugares que mais teve estufa no estado, estufas agrícolas para produção fruta agrícola. nobre e exótica também. Eu falei, tudo tem importância dele. Sim, com Por, certeza. por isso que tinha que ter sido desmembrado e discutido um por um. E então eu deixo aqui a minha fala referente a isso. Mas também, gente, quero abrir um parênteses aqui, que turismo é muito importante. Nós temos que preservar o nosso rio, temos que preservar os recursos naturais aqui, mas também acho importante, abro um parênteses, o seguinte, necessário fazer, sim, um polo industrial, nem seja pequeno, alguma coisa, em algum sentido. Isso foi o que eu coloquei na minha campanha também, volto a falar, é necessário. Eu acho que tudo tem que crescer. A gente tem que procurar ter os recursos naturais, tudo, mas um polo industrial tem que ser pensado. Como eu disse, tudo evolui. Então tem que ser pensado. Mais algum vereador quer discutir o projeto? Quero discutir, presidente. Vereador Franks. Presidente, eu acho que teve bastante tempo, sim, para discutir o projeto. Eu também concordo com a vereadora quando ela traz a questão da criação das secretarias, né, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Turismo e a Secretaria de Meio Ambiente. Né? As secretarias vêm caminhando por conta de administração moderna. Né, a gente está partindo para que o secretário tenha autonomia e não fique as decisões centradas na mão do chefe do executivo. Né, o secretário está lá, ele tem autonomia, ele vai assinar. Inclusive, eu acredito que deve ser alguns passos futuros aí, a autonomia, inclusive, financeira do secretário. Né, não pode ficar só dependendo de acordo do prefeito. Né, então, a gente caminha, vereador Marcelo, para uma administração moderna. Né, uma administração no qual a gente não vai estar com um projeto por definitivo. Né, reforma administrativa é para isso, é para ver o que melhor adequa a administração, né, Alexandre? E para que a gente possa caminhar para a modernidade. Da mesma forma que eu pedi, presidente, a administração moderna na Câmara, né, em algumas questões, e a gente tem conversado sobre isso, por quê? Porque a gente tem que caminhar para isso, né, tem que pensar na modernidade. Então, acredito que o prefeito tem pensado nisso. A outra questão aqui, fora a questão da creche também, né, a criação das vagas, né, já tem o concurso público, a Célia sabe disso, a creche só está dependendo da abertura por conta, né, da criação dessas vagas. Né. Tem a questão da Procuradoria Jurídica, né, estão aqui os procuradores, então uma questão que eles vêm lutando já há tempos, né, e por fim está acontecendo e vai dar, né, uma regulamentada aí nessas questões da Procuradoria Jurídica. Eu acho importante também, vereador, essa questão da Procuradoria Jurídica, gente, a gente só consegue acertar se a gente tiver um jurídico forte, né? Ser bem assessorado, porque a gente não está mexendo com a economia da nossa casa. Na minha casa eu compro 2 arroz, 2 feijão, faço o que eu quiser, mas tudo a gente recorre ao jurídico. Então, super importante isso, eu sou super de acordo com isso, acho que é válido, né? Não que os outros funcionários não precisem, a gente tem que analisar tudo isso, e depois eu quero fazer até um adendo, da gente já ir ver com o prefeito que esse impacto de 1,8% que você citou, né, vereador Marcelo, sobre também o aumento dos funcionários, né, para a gente estar discutindo depois, presidente, já marcando. Foi um dos meus pedidos de informação, para a gente estar discutindo com isso. Eu acho se isso haveria algum impacto, atrapalharia no aumento dos funcionários públicos prometido. Eu só gostaria de terminar a conclusão aqui, presidente. Eu sei que está na discussão, mas só para não perder a linha de raciocínio. Com relação ao impacto de 1,8 que o vereador falou, nós também fizemos. Né, alguns cargos estão sendo criados, né, por que não em concurso? Porque são cargos de coordenação e chefia. Né, aí requer uma orientação, e tem todo, não dá para ser por concurso. Né, a gente deve estar em torno de 120 cargos. Né? Então, quer dizer, alguns foram extintos e outros criados. Então, o impacto do financeiro ele está equiparado com relação a essa, né, extinção de alguns e criação de outros. Lembrando a extinção de 7 cargos e a criação de aproximadamente 30. São cargos ligados à educação, né, vereador? A ADIs é um dos maiores números, né? Estão ligados a eles, né? Então é assim, não adianta também a gente querer ter uma administração eficiente, uma administração moderna, se a gente não fizer esse tipo de reforma. Né? Então não adianta a gente ficar parado no tempo.
né? O vereador fala que esse dinheiro dá para fazer muita coisa. Dá para fazer sim, vereador. Dá para fazer bastante postos, o que tem sido feito. Dá para fazer obras modelo com relação à creche escola. Dá para abrir os postos de saúde. Dá para investir na frota que o prefeito tem investido. É caminhão de lixo novo. É ônibus, João Pione, que tem dado conforto para os pacientes que têm viajado para fora da cidade. Então, eu acredito que o dinheiro público tem sido empregado. Viaturas, a gente viu viaturas, comandante Marcos, viaturas novas. Hoje a gente tem, esse dinheiro está sendo empregado. Tem muito que melhorar? Claro que tem, né? Mas a gente não pode tapar o olho e dizer que as obras que têm sido feitas, né, têm sido obras para o povo, né? Obras, quando a gente fala em academias ao ar livre, uma pista de skate que está ligada ao esporte, ao lazer, né? Creches de boa qualidade, que mais? Os próprios parquinhos, os playgrounds, né? O pessoal do Conselho Tutelar está aí. O Iraí, a Maria, o Tonão. Investir em playgrounds também, eu acredito que a gente deixa as praças bonitas. A gente leva as nossas crianças para esse tipo de ambiente. Né? Se o lugar estiver destruído, deteriorado, certamente a gente vai estar atraindo um outro público. Né? Então, eu também sou super a favor do investimento na criança e na juventude. Né? Como existem programas hoje investidos, um exemplo deles é o programa Vencer, eu acredito que esse dinheiro que dá para fazer muita coisa está sendo bem empregado. Né? Quando o vereador levanta vários erros, quais erros são esses, vereador? Então, a gente tem que trazer para a discussão. A gente já participou de uma reunião junta e o senhor não levantou nenhum desses erros. Não adianta agora... Eu levantei com o meu pedido de informação só um minuto, vereador, que vou terminar vocês a fala. Recusaram. O senhor perguntou só sobre o impacto do 1,8 e sobre a criação dos cargos. Eu li as perguntas para o senhor na hora. Se são tantos erros assim, que se levantasse na comissão. Não adianta vir na plenária, presidente, para falar que a gente está aqui para legislar para a cidade. Eu acredito que a gente tem que estar fiscalizando, sim. Mas não adianta levantar só por falar tem erro, então levanta e traga quais são os erros. Sr. Franks, o projeto é extenso. Eu não levantei só por falar, extenso, eu levantei sim, porque eu sou pago mensalmente todos pela cidade somos. toda, então. Todos mas nós então, se você sabe que você é, então você sabe que você pode levantar lá e falar a qualquer hora. Claro. Você tem que dar sua opinião. Exatamente. Entendeu? Todas as perguntas eu fiz para vocês na comissão, vocês quiseram responder. Eu pedi um pedido de informação, vocês falaram não. Pô, e agora você está me falando que eu não fiz nada, não sei o que lá. Eu acho que o vereador tem que recordar que o pedido de informação está sendo encaminhado e foi aprovado por unanimidade. Tá, mas o projeto vai ser aprovado por vocês agora. Se fosse lá na comissão, então vinham esses pedidos, todo mundo foi ali agora e falou assim, não, aí ó, vamos ver o melhor aí para os fogos e vamos discutir para daqui a 15 dias a gente ter a melhor opinião. Quando eu quis fazer isso na comissão para também discutir esse projeto e ter uma melhor opinião, os senhores não acataram. Então agora vereador, não adianta você querer me desfazer. Eu gostaria aqui de interferir. Vamos falar um cada vez. Eu só queria completar. Falar O vereador pediu Só foi pra a questão do orçamento, de só pra complementar a fala 1,87. de vocês aí. Tá? Sei. Aí, Deli, eu acho que você foi assim, muito bem na sua colocação, o Franks foi bem na colocação, de tudo isso é válido, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Meio Ambiente, tudo isso é válido e é muito importante. Mas eu acho que é mais importante é o seguinte, que são 150 crianças esperando para ir para a creche, tá? São 150 crianças esperando para ir para a creche. Quantos funcionários vai utilizar a creche, Sérgio? Eu também concordo com isso. Então, Foi o que eu a gente primeiro tem que- elenquei. Se a gente quer valorizar o nosso cidadão, quer valorizar a nossa população, nós temos que pensar nesses detalhes. Mas você acha que eu não Entendeu? estou valorizando o A cidadão querendo ver um projeto a Secretaria de Segurança certo? Pública, se ela tiver algum defeito, que vier com algum defeito depois, a gente vai ter a habilidade para corrigir isso aí junto com o secretário. Ô, João. Com o secretário de Meio Ambiente. Eu acho João. que isso é que é o mais importante. E outra coisa, eu acredito assim, se nós analisamos, passou pelas comissões, por 3 comissões, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Comissão de Obras. Né? Então, nas comissões, não foi identificado, inclusive no parecer, né, da Procuradoria Jurídica, não tem nenhum erro grave. Né? Os impactos foram respondidos, inclusive, dentro do projeto tem a informação do secretário de Finanças falando sobre o impacto que causaria e a justificativa. Então, quer dizer, se analisado que não tem esses impactos, por que não aprovar? Por que não caminhar para aprovar uma Secretaria de Segurança, de Meio Ambiente, de Turismo, essas vagas,
regulamentar a questão da procuradoria jurídica, né, e outras questões que tem caminhado, né, por exemplo, o cargo de, lá da questão do trânsito. Então, são várias coisas que têm super benefícios para a cidade, né, é nesse sentido que a gente vem discutindo, vereador. Claro, eu não falei em nenhum momento que o projeto tem erros, nada, falei que eu não concordo com algumas coisas. Cada um Muito aqui bem. tem uma opinião, entendeu? Vocês têm que também entender, é porque é fácil vocês estarem aqui em 7 do prefeito e ficar aqui, martelar eu Não, aqui. não é quietinho, questão de tá entendeu? 7, vereador, Você o que o senhor tem falando que entender Que eu não falei é na que hora, é sendo que eu também- falei. Vamos Você falar tá um cada vez, apontando vamos falar um cada erro. vez. Você está falando Vamos um monte de manter. coisa minha, Frank. Vamos passar a palavra agora para o nobre vereador Pascoal. Eu quero, nobres colegas, eu quero fazer uma pergunta, não de vereador, porque eu sou, sinceramente, não estou escondendo, eu sou leigo em política. Comecei agora. Quero fazer uma pergunta que muita gente talvez queira fazer. Se essa creche foi inaugurada, tinha perspectiva de entregar essa creche, por que não fizeram na outra gestão já a seleção de pessoal, que hoje não precisaria ser discutido a toque de caixa, estaria suprindo a falta de funcionários? Só isso. Só um minuto. Nobre vereador, deixa eu fazer uma colocação para o senhor. Esse concurso, já foi realizado esse concurso. Está criando os cargos para chamado concurso público. Certo. Não está criando os cargos de É que eu falei, comissionado. não entende. Outra coisa, que talvez está suspenso no ar aí, mas eu tenho uma informação, se servir para ajudar para os nobres vereadores. Com a previsão de novas creches, né, que certamente nós vamos trabalhar para isso, estamos aqui para isso, e o nosso prefeito, com certeza, está mais empenhado do que nós ainda, com a previsão de ter uma previsão da construção de uma creche no bairro do Oratório e demais bairros. Então, está criando para essa rede de creche 25 cargos, sendo que 10 vai ser chamado agora, em breve. A previsão da abertura da creche é dia 6. Por isso, sim, que temos que olhar no projeto com carinho e com vontade, porque precisa ser aprovado, porque dia 6 é a previsão da inauguração das crianças assumir o posto naquela creche. Que, conforme falou o João Pignoni aqui, tem mais de 100 crianças na fila de espera há vários anos, não é de hoje. E talvez com essa abertura dessa creche, não vamos atender os 100%, mas vamos chegar próximo. Talvez com mais uma creche, né, esteja atendendo a necessidade dessa demanda. Então, mais algum vereador quer continuar a discussão? Bem, com o projeto amplamente discutido, eu coloco em primeira votação o projeto de lei complementar 01 de 2016. A votação se dará pelo processo nominal, sendo necessário o voto favorável da maioria absoluta, ou seja, 5 votos, deixando aqui que, nesse projeto, o presidente não vota, somente vota em caso de empate. Então, para a sua aprovação, precisa 5 votos. Solicito ao senhor segundo secretário que proceda à votação nominal. Só um minuto, ô Zé Carlos. Devo dizer que aqui foi colocado aqui 2016 e o projeto é 01 de 2017. Pode prosseguir. Edeli de Fátima Nunes de Almeida. Favorável. Sim. Franques Prado. Sim. João Pignoni Neto. Sim. José Carlos Tonelli, sim. José Pascoaloto. Sim. Luiz Carlos Borim. Sim. Marcelo José de Faria. Não. Marcos Alexandre Conte. Sim. Edeli de Fátima, sim. Franques Prado, sim. João Pignoni, sim. José Carlos, sim. José Pascoaloto, sim. Luiz Carlos Borim, sim. Marcelo José de Faria, não. Marcos Alexandre Conte, sim. Projeto aprovado, 7 votos favoráveis e 1 contrário. Votou contrário o vereador Marcelo José de Faria. Projeto de lei complementar número 2 de 2017 do senhor prefeito, que altera a lei complementar número 59 de 2017,
do Código Tributário Municipal. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar número 02 de 2017. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 3 de 2017, de autoria do vereador Fernando Félix do Prado, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de itens de segurança em instituições financeiras, caixa eletrônicos e postos de atendimento bancário e afins no município e da outras providências. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 03 de 2017. Aqueles que concordar, permaneça como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 5 de 2017, de autoria do vereador Lauro Aparecido de Toledo, que dispõe sobre a criação do Dia Municipal da Doutrina Espírita. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 05 de 2017. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 8 de 2017, do senhor prefeito, que dispõe sobre convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o município de Socorro, objetivando a conjugação de esforços visando a instalação e funcionamento do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o CEJUSC. Coloco em primeira discussão e votação projeto de lei número 8 de 2017. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 9 de 2017, do senhor prefeito, que dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica atender às normas técnicas aplicáveis à ocupação do espaço público e promover a retirada dos fios inutilizados nos postes, notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos em vias públicas do município de Socorro e da outras providências. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 9 de 2017. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 11 de 2017, do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a proteção do patrimônio cultural e material socorrense, Congada de São Benedito e Espírito Santo. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 11 de 2017. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 12 de 2017, do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a celebração de convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a Prefeitura Municipal de Socorro, objetivando a integração do processo de troca de informações entre as partes, através do intercâmbio de dados em meio eletrônico. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 12 de 2017. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 13 de 2017, do senhor prefeito municipal, que denomina logradouro público como Rua Acre, localizado no Jardim Santa Cruz, conforme especifica. Coloco em primeira discussão e votação projeto de lei número 13 de 2017. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 14 de 2017, do senhor prefeito municipal, que denomina logradouro público como Rua Pará, localizado no Jardim Santa Cruz, conforme especifica.
Coloco em primeira discussão e votação projeto de lei número 14 de 2017. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 15 de 2017 do senhor prefeito, que denomina logradouro público como Rua Ceará, localizada no Jardim Santa Cruz, conforme especifica. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 15 de 2017. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Ao término da ordem do dia e nos termos do artigo 147 do regimento interno desta Casa, coloco a palavra à disposição dos vereadores para a manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato, não sendo permitido a partes, pelo prazo de 5 minutos. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa sessão e convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária que se realizará logo ao término desta. Sessão extraordinária de 20 de fevereiro de 2017. Dando início à sessão extraordinária de 20 de fevereiro de 2017, solicito ao senhor primeiro secretário que dispense a chamada dos senhores vereadores, pois não houve alteração no quadro de presença. Havendo o número legal sobre a proteção de Deus e graças ao regime democrático em que vivemos, declaro abertos os trabalhos da presente sessão, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das matérias para o conhecimento do plenário em segunda discussão e votação. Projeto de lei complementar número 1 de 2017 do senhor prefeito municipal, que acrescenta e altera dispositivos da lei complementar número 197 de 2012 e dá providências correlatas. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei complementar número 1 de 2016. A votação se dará pelo processo nominal, sendo necessário o voto favorável da maioria absoluta, ou seja, 5 votos, sendo que o presidente não vota. Solicito ao senhor segundo secretário que proceda à votação nominal. Edeli de Fátima Antunes de Almeida. Sim. Fernando Félix Prado. Sim. João Pinhone Neto. Sim. José Carlos Tonelli, sim. José Pascoaloto. Sim. Luiz Carlos Borim. Sim. Marcelo José de Faria. Não. Marcos Alexandre Conte. Sim. Adelide Fátima, sim. Franques Prado, sim. João Pinhone Neto, sim. José Carlos, sim. José Pascoaloto, sim. Luiz Carlos Borim, sim. Marcelo José de Faria, não. Marcos Alexandre Conte, sim. Projeto aprovado, 7 votos favoráveis em 1 contrário, sendo que votou contrário ao projeto o vereador Marcelo José de Faria. Projeto de lei complementar número 2 de 2017 do senhor prefeito municipal, que altera a lei complementar número 59 de 2017 do Código Tributário Municipal. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei complementar número 02 de 2017. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 3 de 2017, de autoria do vereador Franques Fernando Félix do Prado, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de itens de segurança em instituições financeiras, caixa eletrônicos e postos de atendimento bancário e afins no município e dá outras providências.
Coloco em segunda discussão e votação projeto de lei número 3 de 2017. Aqueles que concordar, permaneça como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 5 de 2017, de autoria do vereador Lauro Aparecido de Toledo, que dispõe sobre a criação do Dia Municipal da Doutrina Espírita. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 05 de 2017. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 8 de 2017 do senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o município de Socorro, objetivando a conjugação de esforços visando a instalação e funcionamento do Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania, SEJUSC. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 08 de 2017. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 9 de 2017 do senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica atender às normas técnicas aplicáveis à ocupação do espaço público e promover a retirada dos fios inutilizados nos postes, notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos em vias públicas do município de Socorro e dar outras providências. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 09 de 2017. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 11 de 2017 do senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre a proteção do patrimônio cultural e imaterial socorrense, Congada de São Benedito e Espírito Santo. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 11 de 2017. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 12 de 2017 do senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre a celebração de convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a Prefeitura Municipal de Socorro, objetivando a integração do processo de troca de informações entre as partes através do intercâmbio de dados em meio eletrônico. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 12 de 2017. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 13 de 2017 do senhor Prefeito Municipal, que denomina logradouro público como Rua Acre, localizado no Jardim Santa Cruz, conforme especifica. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 13 de 2017. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 14 de 2017 do senhor Prefeito Municipal, que denomina logradouro público como Rua Pará, localizado no Jardim Santa Cruz, conforme especifica. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 14 de 2017. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 15 de 2017 do senhor Prefeito, que denomina logradouro público como Rua Ceará, localizado no Jardim Santa Cruz, conforme especifica. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 15 de 2017. Aqueles que concordar, permaneçam como estão. Aqueles que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Agradecer aos senhores vereadores, funcionários dessa casa, ouvintes da Rádio Socorro AM, senhores e senhoras internautas.
E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa sessão, desejando uma boa noite a todos. Muito obrigado.